Agora com Emerson Luiz. Boa tarde, Emerson. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Tudo ótimo. Na contagem para chegar a outubro, né? É verdade. Quarta-feira, né? O bicho pega e não alivia, né, Emerson? Tomara que o tempo ajude, né? Esse ano vai, né? Chover, vai chover. Agora, tomara outubro sempre chove. Chova pouco, né? Pelo menos, Claro, né? claro. Emerson, ninguém segura o beck, hein? Tá indo bem. Tá indo bem. Deu uma relaxada, o que não é legal, em jogos decisivos, chegando mata-mata. Sim. O Carlos Renault cresceu e o Gledson fez uma defesa que evitou o empate ali. Conta pra gente como é que foi. Tem outras notícias, Campeonato Brasileiro também daqui a pouco, Também. né? Eu só quero aproveitar o gancho para lembrar como é o futebol, falando em Série B. 2018, Metropolitano, Paulo Henrique, campeão, lateral direito, pelo Metropolitano, daquela segunda divisão, convocado agora para a seleção brasileira nos dois amistosos, contra a Coreia e contra o Japão. Paulo, que joga hoje no futebol carioca, joga no Vasco da Gama. Passou pelo metrô. 2018. E agora vai vestir a camisa da seleção brasileira. O Wesley se machucou, Tá bom, conta pra gente. E o que eu ia te falar que é verdade? Do futebol? Futebol, conectando Blumenau a outros lugares. Tem gente fazendo festa no litoral, né? Agora lembrei. É o Barra. Campeão da Série D. Tudo isso agora com Emerson Luiz. Vai lá, Emerson. Vamos lá, Rodrigo. Daqui a pouco a gente mostra, então, o Barra festa o título da Série D. Primeiro, Copa Santa Catarina. SESI. Para um público de 1.181 pessoas. Renda de R$ 22.880, o Beck venceu o Carlos Renault, confirmou a classificação antecipada e o primeiro lugar do Grupo C. Aos 21 minutos de partida, o Wellington recebeu dentro da área, girou e abriu o placar. Quatorze minutos depois, o Carlos Renault teve o meio-atacante Guga expulso. 2 faltas, 2 cartões amarelos e ele foi mais cedo para o vestiário. Com 1 a mais, na etapa final, Emanuel fez 2-0 nesse belo gol com 21 minutos. O Blumenau deu uma relaxada e Pedrinho descontou aos 35 minutos. O Carlos Renault só não empatou porque Gledson evitou a igualdade no SESI. Final, Blumenau classificado 2, Carlos Renault com chances, mas também ameaçado 1. Jogo importante, jogo difícil, né? Por toda a atmosfera, um jogo que valia a nossa classificação, contra um bom adversário, um adversário muito difícil de jogar contra. Então fica um grande aprendizado, quando você tem chance, você tem volume, você tem que ser efetivo, mas não podemos deixar para analisar esse grupo, né? Por tudo que a gente vem vivendo, alcançamos o objetivo principal que era classificar em primeiro. Primeiro agradecer a Deus, né, pela oportunidade mais uma vez e poder contribuir com a minha equipe, com meus colegas de trabalho, com a minha instituição e poder fazer uma defesa importantíssima aí no final do jogo para declarar e decretar o primeiro colocado, né, a classificação. Importantíssimo, né? Já que alguns gols, o último gol que eu tomei, um gol indefensável, né? As pessoas que não entendem muito acham que todo gol é culpa do goleiro. Realmente, que eu me recordo aqui no Beck, o único gol que realmente eu falei foi contra o próprio Carlos Renault lá, que realmente o Pires acabou me traindo. E ali eu acabei jogando a bola, bateu na trave e na sequência do lance acabou tomando o gol. Objetivo alcançado, como a gente vai mostrar agora na classificação. Blumenau disparado na frente, não vai ser mais alcançado, só tem uma rodada. 13 pontos, vão brigar pela segunda vaga. Carlos Renault e Joinville. O Nação com 2 já está fora. E amanhã tem Nação e Joinville para fechar essa quinta rodada. Aí, na última rodada, o Blumenau enfrenta o Joinville. Lá, vai ser na segunda-feira que vem. O jogo vai ser na Arena contra o Joinville e o Carlos Renault recebe o Nação. Mais 4 jogos foram disputados pela penúltima rodada. Sábado, pelo Grupo A, já classificados, Figueirense e Marcílio Dias empataram em 2-2 no Scarpelli. Felipe Santos fez 1-0 para o time de Itajaí. Marlisson empatou para o Alvinegro. Zé Eduardo fez 2-1 Marinheiro.
e Marlisson outra vez empatou para o Figueirense. 2-2, placar final. Também no sábado, pelo grupo D, mais um empate em Imbituba. Choco e Braga fizeram 2-0 Camboriú contra o Criciúma, que descontou com Fábio Azevedo. João Lenger fez 3-1 para o time da casa. Bidu e Thiago decretaram o empate em 3-3. Ontem, em Nova Veneza, o Tubarão derrotou o Caravaggio por 3-0 com gols do Alisson, do Guilherme Garré e do Cauã Diego. E no meio-oeste, com gols do Renan Nunes e do Iago, o Santa Catarina venceu o Concórdia por 2-0 e ratificou o primeiro lugar, ratificou a classificação para as quartas de final. Esse grupo B também falta definir o segundo colocado e hoje se enfrentam no estado Augusto Bal e o Brusque e Chapecoense. Amanhã a gente confirma todos os grupos, a classificação dessa Copa Santa Catarina. Como a gente falou no começo, Barra campeão da Série D. Cacá Oliveira tem as informações. Não teve gols, mas teve a defesa do jogo. Goleiro Everton salvou o Barra por 2 oportunidades e evitou que o Santa Cruz fizesse gol aqui na Arena. 0-0. E o resultado serviu para o Barra ser campeão brasileiro da Série D. É um título inédito para o Pescador, que fez uma brilhante campanha no mata-mata. Não perdeu para ninguém. E contra o Santinha, lá em Recife, com mais de 45 mil pessoas, o Barra fez o resultado 2-1 para poder empatar em casa e ficar com o título. Além da taça de campeão brasileiro, o Barra ganha para ano que vem a vaga na Copa do Brasil, vai entrar na terceira fase. Então, foi um sábado especial para o torcedor do Pescador, que lotou a arena para ver o Barra campeão. É isso aí, parabéns ao Barra. Futebol é projeto, é organização, é credibilidade. 12 anos e tá aí o resultado. Série C, o Brusque ainda sonha com o acesso, hein? O Brusque tinha a missão de vencer para se manter vivo na briga pelo acesso e conseguiu. No estádio Augusto Bauer, o quadricolor levou a melhor contra a Ponte Preta. Diego Matias abriu o placar no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Guilherme Pira ampliou. Pouco tempo depois, Diego Tavares aplicou a lei do ex e descontou para os visitantes. 2-1. Com a vitória, a segunda consecutiva, o Brusque chegou aos 6 pontos e assumiu o terceiro lugar no Grupo C. Vamos só confirmar então a classificação para ver o Brusque está vivo, mas não depende só dele. O Brusque é o terceiro colocado e vai enfrentar agora o Náutico, sábado que vem, lá em Recife. O Náutico também pode entrar. A Ponte Preta já está dentro, já está classificada e recebe o Guarani, faz o clássico e não vai querer o Guarani, o maior rival dele lá de Campinas, também classificado para a Série B do ano que vem. Então é isso, Ponte Preta 10, Guarani 7, Brusque 6, Náutico 5, Brusque tem chance sim, mas tem de vencer o Náutico e torcer para o Guarani não derrotar a Ponte Preta. Série B, 30ª rodada, tivemos o Avaí perdendo lá em Alagoas para o CRB por 1-0. A Chapecoense venceu o Novo Horizontino em casa 1-0 e o Vila Nova empatou com o Criciúma em 1-1. Dessa forma, a classificação aponta Coritiba 53, Goiás 51, Criciúma 50, Atlético Paranaense 48, G4. Mas a Chapecoense colou de novo, hein? Quinto colocado com 47 pontos. Ainda na briga também, o Novo Horizontino 47, Cuiabá 46, Atlético Goianiense, Remo com 45, CRB, mais difícil 43. Essa é pontuação para escapar. E o Avaí é o 11º com 40. Amanhã tem Amazonas e Criciúma, quarta-feira Avaí e Volta Redonda e na quinta-feira tem Ferroviária e Chapecoense. A Série A tem um novo líder do campeonato. Placar aqui na tela para você ver o que aconteceu nesse final de semana. O Palmeiras venceu o São Paulo, jogo polêmico. 2 lances aí, nas palavras do Hernan Crespo, escandalosos, que prejudicaram o São Paulo, um pênalti não marcado e outro um cartão vermelho que não saiu para o Andréas Pereira. Palmeiras então venceu o São Paulo de virada, 3-2. O Bahia bateu o Flamengo por 1-0 com 2 jogadores a mais. O Flamengo teve o Danilo expulso com 13 minutos de partida e depois o Alacian
ele ficou em campo 10 minutos e também recebeu o primeiro amarelo, depois o segundo amarelo, o segundo vermelho, o primeiro vermelho, é claro, e foi automaticamente para fora, foi expulso de campo. E o Cruzeiro, jogo encardido esse aqui com o Sport, teve chance o Sport de matar o jogo, empatou em 1-1 e o Internacional venceu o Botafogo mesmo com a derrota. O time carioca está no G4. Vamos aos gols então dessa rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo transmitido pela NDTV Record, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 3-0 no Maracanã. Os gols foram marcados por Samuel Xavier, Serna e Queno. No estádio Cícero de Souza Marques, o Bragantino venceu o Grêmio por 1-0. O gol da partida saiu de um pênalti polêmico, marcado no último lance do jogo e convertido por John. O Inter venceu o Botafogo por 2-0 no Beira-Rio. Alan Patrick abriu o placar no primeiro tempo e Vitinho ampliou para o Colorado no início da segunda etapa. Essa foi a primeira vitória sob o comando de Ramon Dias. O Corinthians derrotou o Mirassol na Neoquímica Arena. Maicon, de pênalti, fez o primeiro. Yuri Alberto ampliou e André fechou a conta, 3-0. Em um jogo de 7 gols, que teve de tudo, Vasco venceu Vitória em São Januário por 4-3. Nuno Moreira abriu o placar. Cantalapiedra empatou. Lucas Alter colocou os visitantes na frente. Ryan igualou novamente. E ele, de pênalti, colocou os cariocas na frente. Cáceres deixou tudo igual. E Gabriel garantiu os 3 pontos da equipe vascaína. Em um clássico bem disputado no Morumbis, o Palmeiras venceu o São Paulo de virada e assumiu a liderança do Brasileirão. O tricolor abriu vantagem de 2 gols, um de Luciano e outro de Tapia. No segundo tempo, o Alviverde virou com gols de Vitor Roque, Flaco Lopes e Souza, 3-2 Palmeiras. O Bahia bateu o Flamengo por 1-0 na Fonte Nova. O único gol da partida foi de William José, ainda no primeiro tempo. No Alfredo Jaconi, o Fortaleza venceu o Juventude por 2-1. Rafael Bilu abriu o placar, Mancuso empatou a partida, mas Bareiro entrou para fazer o gol da vitória dos visitantes. Cruzeiro e Sport ficaram no empate em 1-1 no Mineirão. O time rubro-negro abriu o placar com Derek no primeiro tempo. O empate da equipe mineira veio na segunda etapa com Gabigol. Fechando a rodada, o Ceará venceu o Santos por 3-0. Os gols na Arena Castelão foram de Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral. O resultado fez o Ceará chegar à zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Novo líder é o Palmeiras, 55 pontos, junto com o Flamengo, que também tem 55. Só que o Palmeiras tem um jogo a menos e faz essa partida atrasada sábado, 7 da noite em casa contra o Juventude. Aí tem o Cruzeiro com 52, Botafogo, Bahia 43 junto com o Mirassol, Fluminense e São Paulo 38, Bragantino 36 e Ceará com 34, os 10 primeiros da Série A do Campeonato Brasileiro. Só lembrando, Sport e Flamengo. Flamengo tem um jogo atrasado ainda contra o Sport e o Palmeiras mais uma partida para enfrentar o Santos no Clássico na Vila Belmiro. Aí ambos vão ficar com 27 partidas junto com o Cruzeiro. O outro lado, então, Vasco, Corinthians, Grêmio, todos 33, Internacional 32, Atlético Mineiro 29, Santos 28, zona do rebaixamento, Vitória 25, Fortaleza 24, Juventude 23, Sport com 16. Quarta-feira tem Atlético Mineiro e Sport e também Mirassol e Fluminense. São 8 jogos atrasados do total, 2 durante essa semana e Juventude e Palmeiras. Palmeiras e Juventude, na verdade, no sábado, então. E elas estão de volta ao topo, a equipe feminina de Blumenau, maior campeã estadual dos 30 anos da Federação Catarinense de Basquetebol, recuperou o título estadual depois de ter a sua sequência quebrada na última temporada para Itajaí Pissarras. Foi o 9º troféu de campeão de Blumenau nos últimos 10 anos. Mesmo com a campanha invicta até a final, 7 vitórias em 7 jogos,
A decisão contra o Mampituba de Criciúma não foi fácil. Uma partida acirrada e definida apenas no último minuto do jogo, realizado no ginásio Nedir Macedo, em São José, com placar final de 63-55. Já na disputa do terceiro lugar entre São José e a Jabe Jaraguá do Sul, o time da casa contou com a cestinha da competição, a Monique Silva, fazendo 24 pontos e garantindo o bronze. O placar ficou 70-44. E a gente fecha para lembrar que o André Soares, campeão de Blumenau, se despediu com o título. Uma decisão dele, ele tem novos projetos e pediu desligamento, e o BFB está atrás de um novo treinador ou de uma treinadora. Mas parabéns, meninas, aí a todos envolvidos no basquete feminino de Blumenau. Tem hora do alô, Emerson? Tem hora do alô rapidinho, João Pedro, de aniversário hoje, 6 anos, tá na tela ali, menino lindo aí, ó, bonito, mar de fundo, que legal, que bacana, no brinquedo. Ele mora no Tribés, só que a avó Ana e o vô Marciel, que moram na Itopava Norte, não perdem um balanço geral, pediram esse registro para a Fabi Pisque, que encaminhou a foto para a gente. A Fábio é prima de 3º grau desse menino lindo aqui. Legal, bacana então. E amanhã tem mais alô aí pro pessoal lá de Cobra da Gente, que está nos assistindo sempre direto, que é em Pomerode. Amanhã eu trago aqui. Valeu, obrigado, parabéns esse garoto aí. Só para finalizar rapidinho, esse jogo do Beck, 3 da tarde, domingo, tá achando bom esse horário? Não. Ruim, Eu sempre vou preferir sábado, sempre. Ou quem sabe domingo um pouquinho mais tarde? Não dá sei. porque tem um problema de iluminação. Não tem iluminação no SESI? Não. Tem, mas Não querem ligar? não atende, não. O gerador tem que trocar toda a iluminação e é tá. cara. Entendi. Fizeram um teste ali, mas não dá, tem que trocar. Tá em processo, mas você sabe que o clube investiu Sim. muita coisa no SESI, muito lá no CT também, por enquanto tá dando uma segurada. Mas não pode jogar 4 horas, eu acho que seria bom sábado, 4 horas da tarde. 3, até que legal, Vai. bacana. Mas às 4 você pode ter, né, às 6 horário, escurecer, né? então é por isso. Mas agora, domingo, 3 da tarde, você está com a família almoçando, né? 2 horas, sai o almoço domingo, aquela Tem isso, maionese, tem aquele isso, churrasco, tem né? isso, tem. Eu estava com a minha mãe almoçando 3 da tarde ontem, né? então. E não fui no jogo, né? Enfim, então, quem sabe fica a dica para o sábado, né? Com Trazer certeza. jogo para o sábado é Quem interessante. sabe, Tá vamos bom. ver. Valeu, Emerson, um abraço. Um abraço, valeu, Rodrigo. Até amanhã. Tchau.